Bom, então, esse encontro é um encontro para falar sobre o Aleijadinho, sobre o Barroco, mas também, né, obviamente, inserido dentro do contexto dessa viagem que vamos fazer a Minas, em setembro. A gente A gente, nessa viagem, vai fazer um recorte sobre a escultura em Minas Gerais, e que vai desde o colonial até a arte contemporânea, e obviamente eu tinha a grande estrela dessa história toda. Passando, como eu havia falado aqui há poucos com vocês, pelos grandes ateliês de cerâmica, essa Eli Fantini, ali pequenininha aqui, o ateliê dela, é uma escultora contemporânea do Amílcar de Castro, do Guinhar, estudou com Guinhar, então, é uma geração de artistas que muito importantes, e no caso dela, que optou pela cerâmica como meio de linguagem, né? Ela não é uma ceramista, é uma escultora que usa a cerâmica, né? O Amilcar, que é fundamental, é um emblema, né, de Minas Gerais, e existe uma fundação, Amilcar de Castro, muito pouco conhecida, que foi a última casa dele, com todas as obras da família, que a família possui, com estudos, é uma viagem, fora uma casa deslumbrante, no topo de uma montanha, com as esculturas ao ar livre. É realmente ela só por si é uma experiência muito impressionante. Nós vamos à Fundição Artística São Vicente, que produz minhas esculturas e que produz peças gigantescas, estão com um espaço novo, muito impressionante. Trabalhamos com obras de grande porte. A gente vai ver eles fundirem, ver todo o processo de moldagem, acompanhar durante um dia todo esse processo mágico que é o processo de fundição. Temos também um museu em Belo Horizonte, onde tem todo o desenho, recorte da arte popular mineira, com destaque para Dona Isabel, que é uma história particularmente muito comovente e que eu vou contar lá toda ela, né? E, obviamente, o Barroco Mineiro. Bom, a gente vai começar essa aula com o seguinte recorte. Quer dizer, a primeira coisa que a gente precisa é entender esse nome barroco, né? Quando a gente fala de barroco, vem uma série de informações na cabeça da gente. E eu precisaria que vocês tivessem, assim, uma percepção diferente, talvez um pouco mais aguda, sobre as questões formais que envolvem o barroco, né? Então, primeiro daqui, eu trouxe aqui um clássico dos clássicos, né, um Botticelli, onde realmente ele tem a essência do que é o classicismo, ou seja, todos os elementos são elementos visíveis, claros, separados por blocos, uma figura central, marcada por esse desenho escuro, com essas guirlandas feitas pelas plantas que cercam essa figura, um anjo em cima. O grupo das três mulheres é uma unidade, o grupo da figura da esquerda é outra unidade. Ou seja, são unidades muito claras e muito bem desenhadas, né? Então, tudo é dito, o entrelaçar dos dedos, o tecido, o broche, nada é dito pela metade, tudo é dito de forma inteira. Aqui nós temos também um quadro como é que é o nome? Michelangelo, Leonardo e que é aquele outro principal, Rafael. É um quadro do Rafael, também classicíssimo, classicíssimo, ou seja, três figuras muito separadas, há essa massa no meio da árvore que divide em dois blocos, a figura do lado direito, a principal, com todo aquele céu desenhado, o corpo desenhado, todo ele. Então, o aspecto clássico é o aspecto da nitidez, o aspecto da beleza formal de cada um dos elementos, esse tecido sobre o colo dela, né? É algo assim bem, bem, bem impressionante. Já mudo aqui dessa figura. Bom, então é bonito, vem esse pano sobre as coxas, é de uma beleza, ele só. Você pode ficar ali naquele lugar, né? Cada uma delas, cada a paisagem atrás, os dois cavaleiros, o riacho, a torre, o céu, a paisagem que se vai, todas as nuvens, cada coisa é dita completamente.
né? Aqui para que a gente veja a beleza também do rosto, né? E do corpo, né? Aqui da outra figura. E aqui também mais um último clássico, dois clássicos, né? O Van Eyck. E aqui é a figura central triangular, uma de um lado, outra do outro, cada cor separada uma da outra. Ou seja, essa é a essência do classicismo, a organização do espaço. Bom, quando vem o barroco ele é uma necessidade de mexer nesse lugar, né? De uma maneira curiosa. Veja o que que esse artista vai fazer. Eu tenho a impressão que seja Tintorito. Ele agora deixa o espaço aberto todo de um lado e do outro fecha. Ele joga três figuras do lado de lá e apenas uma do lado de cá. A figura central do Cristo, ela fica um pouco deslocada. Ela, de certa forma, perde energia. E ganha energia coisas meio absurdas, como, por exemplo, um cachorro debaixo da mesa. E isso tira, de certa forma, aquele sentido de pureza, mas ao mesmo tempo dá à cena uma vida, uma vitalidade no sentido de existência muito maior. As coisas são um pouco mais casuais. Aqui, por exemplo, é um retrato clássico, onde tudo é dito linha por linha, cada fio da barba. E aqui a gente vê um Tiziano, onde as coisas já não são ditas completamente. Toda aquela parte que se esvai no quadro vai se perdendo. E a barba meio que desfaz, as coisas não são tão lineares, são um pouco, como se chama, pictóricas. E isso vai dando margem para um tipo de arte que busca uma sensação de existência mais plena. Ou seja, aqui a cena é uma cena mesmo, como ela aconteceria, né? A fuga de um dos mitos gregos, é o cachorro um pouco abaixado, a criança olhando para o lado. Você já não presta tanta atenção, por exemplo, no planejamento abaixo das pernas dela. Esse planejamento acontece, mas ele não tem um preciosismo de existir como uma única coisa. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a chuva de ouro de Danae, né? Então a gente vê como o cabelo no peito dessa mulher, né? O próprio peito e braço que estão sobre a almofada se desfazem e as coisas não são sugeridas. Isso vai dando um outro sentimento. E óbvio, é um sentimento de vida, de movimento, de acontecimento. E, obviamente, o barroco tem esse sentido de buscar uma dinâmica da forma muito grande. Essa dinâmica ela é misturada também com sentido de forma mais abstrato. Ou a gente pode dizer que o classicismo tem uma abstração muito regular, né, quase geométrica, enquanto que a abstração que o barroco vai trazer é um pouco mais orgânica, mas não menos formal. Então, desde essa figura lá em cima, com os braços abertos, até o braço caído do Cristo, isso tudo forma uma única massa em diagonal, mas que tem uma concepção como todo, apesar de não desse todo ser um todo aparentemente desordenado. As coisas em si não têm importância cada uma delas, mas ganha força todo o conjunto. Então, aqui a própria figura que carrega, que puxa a cruz e a que carrega a cruz, formam um X, uma linha com outra linha que é a linha da cruz, formando um grande X. Então, esses elementos abstratos começam a ser muito importantes para a concepção da obra. Então aqui a gente vai ver um outro artista, que é o El Greco, que é um grande barroco, né? E ele realmente pega esse conjunto de figuras em desordem, vamos dizer assim, um sentido de patos, né? De emoção muito forte, e aquilo que é desordem vira uma espécie de ordem abstrata mais complexa, e que, de certa forma, né, até intensifica a elevação do Cristo, né? E essas figuras, né, tão inusitadas que aparecem a partir dessa abstração do corpo em perspectiva.
Então, o El Greco vai ser assim absolutamente genial nessa coisa de tratar o corpo não mais como uma representação de um classicismo, seja ele de que natureza, mas tratar o corpo como também forma abstrata, como composição que remete a um sentido de dinâmica espiritual, ou seja, tudo isso é o barroco. É genial, né? Bom, o barroco ele se estende até o neoclassicismo e o final do barroco é o que, que se costuma chamar de rococó. O rococó ele tem muitos aspectos. O aspecto francês, o mais conhecido, ele é um pouco ligado ao que as pessoas dizem que certa frivolidade, etc. e tal. Porém, a gente vai ver que o rococó é muito mais uma etapa ainda mais avançada do barroco. Então, agora, no rococó, a gente tem esses espaços, figuras se acumulam todas do lado esquerdo e deixa-se um espaço muito grande do lado direito vazio e as figuras vão se perdendo no espaço. Essa tendência a fazer com que as figuras se relacionem com espaços de forma muito radical é muito do aspecto do rococó. Enquanto que no barroco é toda aquela talha junta uma com a outra, no rococó a gente vai ver que a talha se espalha e se organiza de uma maneira mais, vamos botar entre aspas, limpa, né? Então, toda a cena rococó, ela tem mais espaçamentos e as coisas se organizam no sentido fluido, extremamente fluido, né? Então, aqui é uma obra-prima do rococó, né? Então, todo esse planejamento, essas curvas, se a gente pensar numa talha barroca, né? Todo esse sentido curvo do planejamento, toda essa vinda para frente, o espaço escuro do lado e tudo mais. Então, esse é o que a gente, quando pensa em rococó, vê isso. Um artista que também é rococó, ou seja, do último período barroco, é o Goya. Só que o Goya é um rococó muito mais, não é francês, é espanhol, muito mais conservador, no sentido não ligado a esse espírito de prazer da monarquia, né? Mas ele trabalha com os mesmos elementos, né? Ele traz tudo aqui para baixo, joga aquele grande espaço do lado direito, joga as figuras do lado esquerdo, e ele vai ter esse sentido que é o sentido típico do rococó, né? O muro para cá, as sombras para cá, as luzes para lá, as figuras que fazem uma movimentação muito sutil, isso é uma leveza extremamente grande, né? Porém, o Goya vai acabar, no final da vida, derivando para uma pintura cada vez mais escura, mas não menos rococó, no sentido das opções formais e da organização espacial. Então, sempre você vê, né, aquele fundo escuro de um lado, aquela claridade do outro, esses elementos que causam uma atmosfera de instabilidade. As coisas são como são. Tem luzes, tem sombras, tem espaços. Você passeia por tudo isso, sendo convidado a estar na cena. Esse é o grande retrato do Goya, da família real. E aqui a gente vai ver, primeiro, como essa pintura, essa fatura da pintura é solta, livre, completamente diferente da pintura clássica. Então veja como é tudo aqui é quase esboçado. E pare para pensar que esse é o retrato real. Não é que é mal feito ou que não era o gosto, era o gosto daquela época. Então existe, olha vocês, a pintura da moldura do quadro atrás deles. São as pinceladas ferozes e esse é o quadro oficial da família real. Então o gosto por esse sentido quase improvisado, essa vitalidade que todas as figuras têm, apesar de não ter nenhum detalhamento, é típico, né? Fora, veja, só o barroco.
viraria a cara de um personagem e colocaria a cara de outro aqui na frente. Então, no barroco existe realmente o apreço à existência, né? Como a vida é, o que acontece, a surpresa das coisas, os mistérios das coisas. Então, o barroco está repleto de uma energia muito, muito, muito particular. Esse é o Goya. E veja o autorretrato que ele se faz, hein? Muito corajoso, né? Bom, aqui já começando a entrar no aspecto, vamos dizer, tridimensional, eu peguei aqui um retábulo que é clássico. Então, voltamos aqui ao classicismo para que a gente sinta como existem vários nichos, cada nicho tem uma figura que pertence a seu nicho. Os nichos não se misturam, você pode olhar um, olhar outro, cada retábulo tem uma personagem, né? Então, esse é o aspecto basicamente clássico. Aqui nós já temos alguns outros elementos. É, a própria curva que tem acima do quadro, ela se quebra em alguns momentos. Porém, ainda temos a figura do lado direito, no lado direito, do lado esquerdo, no lado esquerdo, o triângulo lá em cima, o frontão lá em cima. As coisas ainda estão organizadas de uma maneira clássica, mesmo que as duas figuras já tenham cunho barroco. Então, a parte de cima, né, totalmente assim, né? Cada coisa de um lado se repete do outro. Aqui nós já temos uma figura, uma série de elementos que tendem a se misturarem, porém ainda estão bastante classicizantes. Então, apesar da perspectiva no nicho principal, as figuras estão ali planas. O nicho não confunde com as figuras, né? Os dois nichos laterais também estão bem cercados pelas colunas. E todos os elementos ainda conversam muito independentemente uns com os outros. Aqui a gente vê nesse grupo dessa figura na frente que não dialoga com o fundo, né? Bom, aqui então nós vamos ver realmente um retábulo do Bernini que é barroco. Então o que que acontece? Tudo se mistura. As coisas, essas duas figuras de bronze principais cá na frente seguram um retábulo e eles praticamente se integram ao retábulo. E as figuras de mármore em cima quase que saem do próprio retábulo e se espalham em círculo lá em cima. Nós temos o olho, né? O Espírito Santo, né? Lá em cima, porém é quase como se tudo pertencesse ao Espírito Santo, como se fosse uma só absorção. Então você não se depara a cada um dos pequenos espaços, eles todos formam uma grande unidade. Então, nós vamos encontrar no Bernini esse momento, né, exatamente barroco. Voltando aqui para o clássico e para a arquitetura agora, um prédio clássico, como a gente tem visto, né, redondo, mas totalmente organizado por seções. Aqui também um retábulo, como aquele retábulo, um retábulo clássico. Aqui nós já vemos duas volutas lá em cima, né, duas pequenas volutas. E os planos da própria frontispício começam a se mexer. Aqui, lá em Salvador, a Sé, que tem esse aspecto, Pousada da Fazenda como? de Minas. Peraí. Desculpa. Ô Heráclio, boa noite. Prazer, vou botar você no mudo, hein? Que bom tê-lo aí conosco, tá? Então, aqui nós temos realmente a igreja de São Francisco, da Sé da Bahia, que é uma versão do barroco romano, do começo do barroco romano, ainda pesado. Ainda veja que cada um dos andares está separado por uma trave, e a unidade ainda não se percebe, porque você tem cada elemento ainda. Então, esse é o começo do barroco, que ainda é um barroco classicizante. Aqui nós já temos a igreja de São Francisco, também em Salvador, na frente daquela outra, que já é um pouco mais barroca, né? Toda essa, apesar das traves que separam, essa parte do miolo se mistura um pouco e vai crescendo lá para as volutas lá de cima. Aqui então nós começamos a ter realmente uma entrada no barroco no sentido da busca
de unidade e de movimento, ou seja, de que aquela organização espacial clássica, que implica numa mentalidade também clássica de ordem, diferente da mentalidade barroca, mais caótica e mais cósmica, né? Mais de uma unidade cósmica, para uma relação de movimentação e de unidade, né? De forma. Então, a parte central começa a andar para frente e as colunas fazem com que as laterais vão levemente para trás. Isso tudo vai se desenvolver cada vez mais e nós vamos ter um arquiteto muito importante, pouco conhecido, que é o Borromini, que é contemporâneo do Bernini, rival até. Tem um livro muito interessante em português sobre Bernini e Borromini, e que falam dessas relações deles, e ele era um gênio, só que ele não conseguia pegar as grandes obras que estavam tudo na mão do Bernini, que além de escultor era arquiteto. Então, aqui ele é uma peça muito importante, porque mostra a primeira vez em que o barroco realmente se movimenta, né? Ou seja, que a frontispício realmente se movimenta. Então, tudo aqui começa a ondular, né? Então, isso está em Roma. Um pouco escondido, mas é uma obra-prima do barroco romano. Borromini. Bom, e aqui eu já vou pular para Minas, para que a gente possa chegar em Minas Gerais, no meio desse mato, no meio dessas montanhas, com essas pequenas informações que ajudam a gente a pensar um pouco essa busca que, que que estava impregnada na natureza das pessoas naquele momento, né? Então, essas igrejas barrocas mineiras, primeiro, elas são derivadas de um barroco português, mas elas se desenvolvem como linguagem em Minas Gerais, num barroco genuíno brasileiro e mineiro. Então, aqui a gente já vê aquele frontispício ali da Igreja do Carmo, a gente já vê uma coisa diferente, já de longe a gente vê que está diferente. Primeiro que não existe trave no meio, ou seja, a porta e a janela se ligam numa única parede. E dá a impressão até que tem dois olhos e uma boca. A torre, ela é um pouco cilíndrica, o que faz com que ela também não fique ali parada lá na frente. E todo o prédio parece ter uma unidade é, diferente também em relação às demais igrejas. Então veja que agora, levemente à frente vem, as torres vão para trás, existe já uma unidade entre porta, janela, mesmo a trave faz uma curva, a trave não vem reto depois da janela, ela faz uma curva e acompanha a torre lá em cima e o frontão lá de cima, né, que não é mais triangular e que é curvo até chegar na igreja. E realmente vem então a São Francisco de Assis do Aleijadinho, que é uma das obras-primas do Barroco mundial, por muitas razões. Não só porque ela é linda mesmo, mas porque ela trabalha nesse sentido do Barroco de uma maneira absolutamente única. Então, ela traz a frente toda para cá, a segunda janela ela já coloca em diagonal e lança a torre lá para trás, de modo que é como se a cara viesse para frente e a torre virasse uma espécie de orelha ou coisa do gênero, né? A própria abertura do triângulo que se quebra, É, é. Foi, eu vou aqui, ainda bem que aparece para mim quem está falando, eu clico. Então, existe uma genialidade espacial incrível e que dá a ela um poder de unidade, de, 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 de entidade muito especial. Fora que, essas igrejas eram construídas em muitos anos e raramente era feita por uma, duas, três cabeças, era feita por muitas cabeças. E aqui não, aqui o Aleijadinho fez o desenho da igreja, fez a talha
de fora da igreja, as esculturas que estão acima da porta e o olho, fez a talha lá de dentro, ou seja, é uma igreja praticamente assinada por um autor. Então, isso tem realmente uma força muito grande. Uma coisa que realmente também me chama muito atenção é acima das colunas, essa forma que iria, né, chegar lá em cima e que é cortada, ela é extremamente aberta. Então, ela empurra também para frente a energia em cima das torres. Ela é muito, 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 muito especial. Aqui a gente vê, né, essas figuras aqui laterais que eu tô... Vocês veem o meu mouse quando passa? Cláudio, sinaliza aí. Você vê meu mouse quando passa? Ah, ótimo. Eu estou te perguntando, Cláudio, que você é um dos poucos que aparece aqui no meu visor, tá? Obrigado. Então, é essa forma aqui ela em tese, ela era para ligar lá em cima. E ela é cortada no barroco e ela vem para dentro. Só que ela abre bastante com a própria torre, com a própria coluna e dá um sentido assim de acolhimento completamente diferente. É realmente uma das obras-primas da arquitetura mundial, né? E aqui é interessante, eu trouxe junto com o Borromini, e essa também é considerada a grande obra do Borromini e essa do Aleijadinho. Aqui eu trouxe um exemplo que eu achei mais próximo português, mas a gente vê como a unidade ainda é comprometida por essas grandes janelas que formam a pedra. Então, por mais que a coluna, por mais que as torres venham para frente, o centro vá para trás, a janela se ligue com a porta, é como se tudo fosse recortado e, vamos dizer, e força com que cada elemento tenha força. Então, cada espaço dele ganha uma energia muito própria e seu olho para em cada elemento. Então, é interessante que o barroco brasileiro ele é extremamente evoluído no sentido de unidade e de entidade formal, né? Essa é uma outra que tem lá em Ouro Preto, que é uma joia, né? Ela é toda, são três grandes círculos e ela é muito emocionante. E ela é o Rosário dos Negros, então não tinha dinheiro para fazer os ouros e as torres, ela é toda pintada dentro. Eu já tive o prazer de tocar flauta lá dentro, é demais. Olha vocês o frontão lá em cima, como ele faz uma curva também, e a coluna e as torres vão lá para trás de uma maneira muito gentil, muito agregadora, né? Ela é realmente assim um sonho. Bom, agora vou fazer um pequeno passeio aqui pela escultura com o nosso clássico dos clássicos e entender como essa coisa do classicismo, né? Novamente, né? Um grande triângulo, tudo, né? A mão é importante, você se detém a cada um dos elementos, porque a própria concepção formal, ela é feita para que cada coisa tenha força e você se dedique ao prazer de cada uma dessas dobras. Esse é o classicismo por excelência. É a clareza, é dizer as coisas de uma única maneira. O Michelangelo, ele é um artista, obviamente, extremamente excepcional, né? E ele é excepcional não só no que ele faz, mas no caminho que ele constrói. Então, ele vem de um classicismo renascentista ainda muito dentro da arquitetura, dentro da igreja, dentro da forma, e ele vai entender que a representação do corpo não é só o corpo, mas é o corpo dentro de um conjunto formal, por ele si importante e expressivo. Então aqui não é mais só Pietà, é uma sinfonia que se faz entre braços, pernas, cilindros, esse grande cilindro, esse grande oval que está no rosto do homem que sustenta o Cristo, é a grande oval que está na obra toda, né? E os braços, pernas, braços vão convidando a um eterno círculo. Então, Michelangelo, ele vai, a partir
do classicismo começar a soltar a figura, a se desinteressar por essa precisão absoluta das respostas, e será o primeiro autor a compor uma escultura que não tem frente, uma escultura que não é concebida para estar na arquitetura, mas concebida como uma obra em si, a qual, se é necessário, andar ao redor da obra. E essa obra é o Escravo, que está em Paris e que é uma obra totalmente circular e que convida ao barroco. Então, o Michelangelo ele não só põe a pedra fundamental do classicismo, como abre todos os caminhos para o barroco. E aí já temos o Gian Bologna em Florença, né, com essa peça circular que nessa já obriga você a fazer o círculo. E aí vem novamente o Davido Bernini, como a gente viu naquela, naquele portal, né, na grande portal, é um autor que já não trata a forma, não mais da forma clássica, ou seja, não lhe dá uma figura onde você tem uma frente que se organiza e te convida para os detalhes em separado. A peça está em movimento, cada lado é um lado, cada lado tem um interesse, e a obra dele vai, então, ser a grande obra barroca. Aqui as imagens não estão muito boas, vocês me desculpem, mas aqui talvez na Ludovica se possa ver com mais qualidade essa beleza do planejamento que escorrega. Seu olhar é forçado a escorregar por cada um desses elementos, né? Então existe aí um pulsar, né, que é tão impressionante quanto o estar do Michelangelo. Aqui esses anjos que estão ali naquela ponte em Roma, né? E esse sentido da forma do Bernini que é absolutamente louco, né? Quer dizer, é o anticlássico. Você não consegue se organizar diante disso aí. Vai para onde? Vem para onde? Foi para onde? É um sentido realmente da existência, né? No sentido caótico dela, né? Aqui o São Pedro dele, né? Que também é absolutamente impressionante, é um gigantesco, né? Bom, o barroco o português é barroco, tem todo esse, olha, todo esse planejamento na mão de lá, essa outra completamente livre. Uma das pernas aparece o joelho, o outro desce enrolado em tecidos. Aquilo que falamos do rococó, né? Então, um espaço todo escuro, outro espaço todo claro, né? E ao mesmo tempo algo que Roma não tem, que a Itália não tem, que é todo esse dourado, toda essa ornamentação que vem do conhecimento, da experiência portuguesa com o Oriente. Então, eles trazem essa talha dourada, carregada de um peso que é bastante oriental, mesmo indiano, não só chinês. E isso vem para o Brasil com toda a força que a gente conhece. Porém, no Brasil, existe uma outra coisa que é mais difícil de perceber e mais sutil. Difícil talvez para outras pessoas, não para a gente que é brasileiro, né? Existe um sentimento assim de tudo aquilo que a gente viu, mas feita no campo, feita na natureza, feita com uma singeleza completamente diferente. Então a gente é tudo aquilo, é barroco, vem daquela construção clássica europeia, etc, tal, daquele barroco europeu, mas chega aqui com um sabor diferente. E isso vai se desenvolver de uma maneira cada vez até quase popular. Então esse tipo de barroco que a gente vê aqui, tão singelo, tão assim, quase naif, né? Algo muito nosso, muito brasileiro. Porém, esse barroco brasileiro também é muito sofisticado. Então, aqui a gente tem assim já um dos grandes exemplos do rococó brasileiro. E essa figura, né, tem esse recorte diagonal feito por esses dois panos coloridos que dão a esse branco central todo um caminho
Ao mesmo tempo, né, essa mão que sobe, os olhos como andam, né, como olham, né? Existe um porvir, existe algo que é difícil de explicar, a não ser com a palavra gerúndio, né? Quer dizer, a figura não está, a figura está, a figura está em sendo. Existe aqui não um lugar, mas uma passagem. Esse sentido de não mais de centralidade, não mais de perfeição, mas um sentido de presença e de existência propriamente. Então, esse é, sem dúvida, uma das coisas mais importantes do rococó, não só brasileiro, né? Então, estávamos aqui, né? Vamos entrar, então, realmente no nosso Aleijadinho. E o Aleijadinho é um troço bem complexo, né? Bem complexo, bem complexo. Eu poderia, se pode fazer 1 milhão de abordagens e recortes, e todos eles muito válidos, né? Para quem já tem interesse em se aprofundar, tem um historiador chamado Germain Bazin, que é francês, que era diretor do Louvre na década de, sei lá, 60, 70, veio ao Brasil, se apaixonou, acabou vindo muitas vezes, fez o principal estudo que existe sobre o barroco brasileiro e sobre o Aleijadinho. Tem um livro dele sobre o Aleijadinho, Germain Bazin, que é básico, muito, muito, muito impressionante. Então a gente aqui vai começar com o santuário, e já é uma forma diferente de começar, porque é a obra da maturidade dele. E aqui vem essa coisa que eu acho muito louca, né? Que é o fato disso ter sido feito em 1800 e alguma coisa, acho que até 1805. Então a gente está já em pleno século XIX, ou seja, a França já decapitou o rei, né? Eu pesquisei, achei engraçado isso. O Beethoven estava compondo a quinta sinfonia, não é nem a primeira, é a quinta. Então toda a música já era clássica, já estamos ali no classicismo, né? Tudo mais. E o classicismo, a gente tem que entender que já não é só, não é forma, não é só questão de forma. Ah, deixou de ser assim. O classicismo é uma resposta da sociedade ao fim das monarquias, ao fim da ideia de um Deus centralizador, ou seja, já é um questionamento a toda aquela cosmovisão medieval e que vai até o século XVIII, com os, com, com os, oh meu Deus, que é toda aquela cosmovisão que é papal, do cristianismo, dos reis. Então, isso já estava acabando, estava em crise. Já tínhamos, 1800, Napoleão já tinha assumido, já estava conquistando toda a Europa. É tanto que, mais um pouquinho, e Dom João VI vem para o Brasil fugido de Napoleão. E é muito engraçado, vem fugido de Napoleão e traz com ele toda uma missão francesa, que é francesa, que é napoleônica, né, de certa forma, né, ou seja, que é classicista, né? Então, veja, enquanto isso, no Brasil, naquele período, em Minas Gerais, Bahia, em todos os lugares, apesar de momentos de busca de liberdade e o pensamento incipiente, mas existente já de república, ou seja, do fim da monarquia também no Brasil, a consciência e todo o pulso da vida brasileira era barroca. Então, e é incrível que o grande gênio do barroco brasileiro vai fazer suas últimas obras já vencendo o século XIX, XVIII, em pleno século XIX. Primeira coisa que é importante é pensar que nós estamos diante de um escultor que é arquiteto, de um escultor que tem uma experiência de conjunto, de inteirar, né, elementos muito particular. Então, ele vai.
dá a oportunidade de colocar essas grandes figuras em diálogo, ele será assim muito cuidadoso, né? Então nós temos aqui, ó, essas duas figuras, uma olhando para a outra, essas duas figuras muito imponentes e fortes aqui, inclusive profetas fortes, e nós temos aqui essa figura dinâmica e essa figura que, infelizmente, é a única considerada feita pelos auxiliares dele. E há razões para isso. E realmente ela tende a ter uma estaticidade que contrasta um pouco com a dinâmica que ele vai produzir. Todas as figuras dialogam com o espaço arquitetônico e de uma maneira muito mágica, né? A gente, quando for lá para Congonhas, né, eu tomo sempre cuidado da gente chegar às 3 da tarde, porque não existe coisa mais linda do que ver essas esculturas escurecerem com o pôr do sol, né? Aqui nessa época de setembro, ainda, se Deus quiser, da outra vez não teve chuva, para que a gente possa ver isso iluminado, né? E se transformando com as luzes, né? Então, a estrutura da igreja e dos profetas, ela tem por si só é um espetáculo por si só, né? E aqui eu vou falar um pouquinho de cada uma desses profetas. Amós. Amós é o camponês, né? É o mais simples, acho que ele era até analfabeto. E já de cara você vê que é um camponês, né? Inclusive ele é baixinho, ele tem um andar diferente, ele é um pouco simplório, mas ele é tão, mas tão lindo. E ele tem uma cara tão reveladora, né? E aqui a gente vai ver, né, as escolhas estéticas do Aleijadinho, né? Como ele simplifica, é quase modernista a talha dele, né? A talha dos olhos, a talha da boca, a talha do nariz é simples, né? Então é incrível como ele, com tão pouca coisa, ele dá essa figura, e veja que o sorriso dele, até o sorriso dele é ingênuo, né? Ou seja, é uma pessoa realmente pura, pura, com o queixo separado, né? Tudo nele inspira confiança, né? E aqui essa beleza, né, do Aleijadinho, que a gente vai ver melhor, vou explicar melhor essas soluções formais. Eu não sei se todos vocês têm esse entendimento de que deixa eu passar aqui para o Isaías e eu vou falar sobre isso. O Isaías, ele é o grande profeta, né? O mais velho de todos. E aqui a gente tem, assim, essas soluções formais que eu estou aqui olhando, querendo dizer, vamos dar uma volta, mas não dá para dar uma volta, porque estamos aqui parados. Mas eu queria chamar a atenção a essas soluções típicas do barroco, né? Ou seja, ele junta toda a ornamentação pesada lá em cima. Ele pega o braço dele e talha. Ele joga esse peso aqui em curva e que sai da cabeça formando uma curva e põe todas as dobras lá em cima. Abaixo disso, desce a saia, desce direto o pano atrás, aparece a bota. Ou seja, toda a energia vai lá para cima e ela desce. E lá no fundo temos os outros profetas, né, em plena dinâmica. Então, essa talha cortada do Aleijadinho é um mistério, porque não é a talha portuguesa que é de origem italiana, que é uma talha fluida, macia, mas uma talha nórdica, de origem alemã, flamenga, né? Ou seja, de Flandres, que é uma talha dessa natureza, do Van Eyck, dos primitivos belgas e tudo mais. Então, ele usa uma talha absolutamente própria e ele condensa as energias de maneira muito, muito, muito especial. Então, vamos ver aqui, né? Se a gente, bom, fora, né, esse aspecto, já esse é o visionário, né? Esse é o sábio, é o visionário. E veja o recorte
desse pano, né? Que tem duas pontas laterais, né? E dão à cara esse volume, né? Essa presença. É o visionário. Olha vocês aqui, que linda, né? A talha da mão e do tecido. É muito viva, né? Não é uma mão qualquer, é uma mão viva. É uma mão que existe, né? Aqui do lado de cá. Olha lá toda aquela energia lá em cima, né? E como isso, né, fica limpo aqui embaixo para que você leia, né? O Daniel, ele é também uma coisa excepcional. Ele aqui faz algo também do mesmo gênero, né? Ou seja, que é o anticlássico, né? Então lá vai ele tudo pro lado de lá. Ele põe o leão do lado de lá. Ele põe o tecido do lado de lá e libera essa parte de cá para que o tecido caia vagarosamente junto com as escrituras. Então, esse zigue-zague aqui desses tecidos do lado de cá são muito, muito, muito impressionantes. E, obviamente, isso também, né, libera a cara, né, contrasta, né, cria dinâmica, né? O Daniel é um caso muito especial. Eu não vou contar o caso de cada um deles, mas Daniel é o que vai para tudo isso. Os profetas são exilados, né? São exilados porque Israel, os reinos de Israel entram em colapso e são todos levados em prisioneiros. E ele é um sábio que é levado já jovem para ser conselheiro do rei e se torna quem manda na Babilônia. E depois, por ciúme, acaba sendo levado à Toca dos Leões e lá os leões não tocam nele. Bom, ele realmente é um iluminado, né? Olha, isso é bárbaro, né? Então não é só o tecido lá em cima, toda essa trama do leão, né? Que é, inclusive, genial como elemento plástico, né? Como textura, né? Natureza da forma, né? Tanto o cabelo dele, quanto o planejamento, quanto o leão, tem uma densidade formal muito diferente uma da outra. E aqui eu fico tirando fotos de tudo quanto é hora, né? Aqui no pôr do sol, né? Que dá esse aspecto assim incrível, né? E eu sou apaixonado pela simplicidade. E aqui, para quem é meu aluno de escultura e tudo mais, que fica tão louco com o negócio, não está simétrico, não está simétrico. Veja só, um olho lá está mais comprido, o outro está um pouco mais quadrado, um está um pouquinho mais afastado, não importa, né? Tanto, né? Uma coisa, mas não importa, é realmente, e é tão simples. Agora, vai ser simples assim, né? Ó, novamente Então, e o Jonas também esses são realmente os emocionantes, né? O que ele faz com a história do Jonas, né? Todo Jonas, mais fácil todo mundo conhece, que é o engolido pelo a história, pô, eu não vou contar a história dele não, porque a história dele é muito engraçada, né? Ele é um fujão, né? Ele não quer, porque não quer, porque não quer, até que é engolido. E então ele tem esse peixe que é um grande ornamento, né? Lindíssimo. E a água faz um outro desenho lá para cima. É muito legal pensar no escultor pensando tudo isso, né? Como que eu faço? O que que eu faço, né? E ele faz esse peixe assim louquíssimo, né? Jogando uma água. E olha como a água atravessa ali o Jonas, né? E essa mão para frente espalmada e esse olhar para cima dizendo: puta que pariu, tá bom, tá bom, já entendi. E isso aqui é legal, olha só. Ela parece que vai cair. Ela é completamente torta, né?
É incrível, né? Olha ela. E cada céu que tem, cada luz que tem, traz elas de uma maneira muito bacana. O Baruch, justamente, é o que é tratado assim como um dos exemplos de um trabalho feito com a ajuda, talvez, dos assistentes. Possível. Eu não diria que não, a gente nunca sabe. Mas, de fato, você tem assim uma regularidade um pouco banal nas duas descidas das tranças ao lado. Você vê que descem sem um ritmo especial, né? Então, talvez seja possível, né? A própria trama, que é pouco alá, né? Também ela não tem drama suficiente, né? Bom, o Ezequiel também tem essa grande força de todos os outros. A gente já sente a dramaticidade de todos os elementos, né? Da descida do tecido. Você vê que debaixo desse recorte diagonal na cintura, você vê que a primeira parte do tecido desce meio que liso e depois ele vem ali arredondando para chegar no pé, né? Então, esses ribbons, fora, obviamente, o braço que corta a figura, né? E esse ritmo dessa tábua ao lado, né? Tudo isso é música, né? E música barroca, né? Olha só a força dessa talha, né? É muito bonito ver esses ritmos todos criados, né? Até esse espaço aqui embaixo dessas dobras, né? Criam ritmos, né? É demais. O Jeremias, que é simples, mas é muito forte, muito, muito, muito forte. Deixa eu voltar um pouquinho aqui pro anterior. Eu acho a figura dele muito forte. Uma força assim incrível. Você vê, ele não tem grandes movimentos, mas ele tem uma energia assim concentrada, fortíssima, né? Não sei se pelo rosto, pelo gesto dele. Essas fotos ajudam muito, né? A gente a mergulhar um pouquinho, pelo menos, né? O Joel, que está com um estado assim muito triste, assim o rosto, mas é belíssimo também. Aqui se pode ver, né? As duas blocos, os dois blocos, né? É demais, né? Sério. O rosto desse Joel é forte demais. Naum, que é muito, muito bonito também, muito gentil, né? Um senhor, né? Bastante complacente, né? Que está ali no canto, meio gordinho, ancião. O Abdias e o Akuke, do outro lado, um de cada lado. Esse lado de cá e esse do lado de lá. São lindos, né? É muito bonito vê-los assim, né? Ele colocar um de cada lado, né? Com esses gestos e coroam, né? Todo o conjunto. E interagem com a cidade, né? É demais, é demais. É muito bonito vê-los no fim do dia. Então, tem esse aspecto meio mágico, né, da presença desses profetas, e a gente vai falar muito sobre a vida deles e usufruir dessa energia que eles nos dão de presente, né? Acho que eu já fui lá algumas vezes e é bom estar, é bom estar, é bom ficar e, e deixar que eles digam tudo o que eles têm a dizer. Então vamos aos passos da paixão. Bom, os passos da paixão, todos vocês sabem, né? São aquele momento em que Cristo é feito prisioneiro, né? Eu tenho a impressão, vocês me perdoem, eu sou judeu, não sou cristão, então se eu cometer alguma gafe aí religiosa, vocês me sinalizem, né?
Mas eu imagino que tudo acontece a partir da traição de Judas, e aí realmente o Cristo é preso e levado para a cruz. Então esse todo esse trajeto, né, a prisão, a- até a crucificação propriamente e a ressurreição, eu tenho a impressão que esses são os passos da paixão. E é isso que a gente encontra lá, nessas pequenas casinhas, nesses pequenos oratórios, nesses pequenos. Estão ali as cenas. E é muito interessante porque, enquanto os profetas são esculturas relativamente independentes que dialogam no espaço, agora nós vamos ter esculturas que têm uma força escultórica muito impressionante, mas formam também uma cena e nos remetem de imediato à ideia de presépio. Isso é que é o mais louco de tudo, porque ela é grande escultura e é presépio. Ela é a narrativa cênica de uma história. Eu tenho a impressão que é raríssimo uma coisa desse tipo, de você ter um escultor muito, né, autor, né, de obras, e que também se dedica a uma narrativa tão assim explícita em escultura. Normalmente o presépio é feito por artesãos que fazem alguma coisa ali, mas é a narrativa, não é tanto a escultura em si. Então, o que que ocorre? Aqui a gente tem a prisão. É o momento em que os soldados chegam. E Cristo está ali um pouco ausente, porque ele já sabe o que vai acontecer. Então, a figura do Cristo é uma figura que quase que não está, né, no alvoroço das coisas. E a gente tem novamente uma talha, agora em madeira, policromada, pelo mestre Ataíde, uns 15 anos depois de executada, que é uma talha novamente nórdica, não italiana, e com essas cores, né? Então a gente vai ter assim uma poética muito, né, diferente desses azuis, desses amarelos, desses marrons. E quem realmente está no drama são as figuras ao lado, principalmente os soldados. Esses sim estão em alvoroço, né? A subida do Calvário. Aqui é uma outra cena complexa e que aparece Cristo já já na cruz, já carregando a cruz, a Madalena, né? E uma série de soldados e essa figura dessa criança, né? Com o prego, ele levando o prego. Eu não entendo do catolicismo, não sei o que significa essa figura, né? Mas é a figura que leva o prego para a crucificação. Eu acho essas figuras dos soldados também grande escultura, não acho que é menor escultura, eu acho que é também uma coisa importante. E a figura do Cristo realmente, né, impressiona. Mesmo as mãos, veja só as mãos, né, e a Madalena. Aí é a Madalena. E o Cristo. E aqui a gente vê, né, a genialidade do Aleijadinho, né? Todo esse círculo feito pelo planejamento, né? E contrastando com o círculo das costas, essa diagonal radical do braço, né? E que rima com a própria cruz, né? Rima com a perna, rima com a cruz e dá ao rosto, que é extremamente forte, né?
uma, uma ele libera os espaços para o rosto. Como elas são tão radicais, quase que o rosto fica ali solto diante desses traços que acontecem na composição. Traços e curvas, né? Porque a curva das costas, do planejamento das costas, também se repete na saia, né? Então você tem uma oval cortada por várias diagonais. E essa cara de espanto, né? Que é absolutamente incrível, né? Eu não canso de ver, né? E aqui a gente pode ver aquela ideia do gerúndio, né? Essa figura está aí. Essa figura está absolutamente viva. E é conhecido, né, como a última grande representação do cristianismo, né, do Cristo. Porque nós já estamos aí em século XIX, né? A partir dali, os cristos serão neoclássicos. A crucificação, então, é absolutamente genial, né? Porque, pare para pensar, ele tem que fazer a crucificação. Ele não põe o Cristo lá em cima. Ele escolhe representar a hora que aquela criança deu a esse soldado a tarefa de prender o Cristo, pô. E a gente nem vê o Cristo. A gente vê, sim, os outros ladrões. Os soldados ali tendo que cumprir essa missão, ele sim, numa situação problemática, e o único que entende e que tenta se isentar disso aqui, né? Olha só, ó, o- a conversa entre os dois outros, né? Que já pregaram, né? O drama tá nesse lugar. Essa é a figura, né? Mais assim, digamos, ausente, ausente no sentido de dizer assim, ó, que bom que está se resolvendo isso, né? Tenho nada a ver com esse assunto, ainda bem que vai acabar logo. Hum, é, esse não sabe o que vai fazer da vida. Esse está desconsolado, né? O verdadeiro ladrão e o Barrabás, que nem quer olhar para nada. E olha o corpo desse Barrabás, hein? Olha essa anatomia, que coisa linda plasticamente, né? Muito lindo plasticamente. E uma fisionomia, caralho, né? Escolhida a dedo, né? A Coração dos Espinhos, que novamente mostra o Cristo, né? Ausente. E também numa concepção muito barroca, né, muito rococó, ou seja, os planejamentos, né, os joelhos soltos, os braços, né, em ritmos diferentes, ritmos que parecem confusos, né? E todos os Cristos obras-primas, né? Todos eles absolutamente primorosos, né? A flagelação, novamente ele ausente. E é interessante, ele dá a esses personagens desses soldados esses narigão, né? Um narigão, uma coisa assim, bem caricata, né? O Horto, com essas obras-primas, que são esses duas figuras laterais, eu vou mostrar isso para vocês. São lindas, essas são as mais lindas. E a ceia,
onde temos aqui do lado direito o traidor, né? O Judas. Todos perguntando quem traiu e ele se escondendo, né? Acho muito linda a talha em si, né? Bom, agora, turma, eu preparei uma coisa especial para a gente finalizar, e aí eu preciso aqui fazer algo. Aguenta aí, tá? Só um minutinho que eu tenho que vir aqui aqui. Eu tenho que achar aqui uma coisa. A gente vai ouvir um trecho do Mozart com